Olá, tudo bem? Eu sou a Vivian Almeida, graduada e mestre em História. Estou aqui para fazer uma reflexão sobre as condições que oportunizaram o sucesso da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. Bem, você deve saber que Martinho Lutero não foi o primeiro reformador, não foi o único, né? Antes de Martinho Lutero, tivemos aí outras pessoas que criticaram a igreja ou mesmo que apresentaram novas percepções cristãs ou não, enfim. Mas essas pessoas não não obtiveram o sucesso que Martinho Lutero obteve por questões contextuais, ou seja, o momento em que eles estavam defendendo aquelas ideias, as condições não eram oportunas, ou no período em que eles defenderam, ou no local em que eles defenderam. Pois bem, Martinho Lutero estava no momento certo e no local certo. Vamos falar do local, ok? A Alemanha. A Alemanha, no começo do século XVI, não era um estado centralizado como nós pensamos num estado hoje. Como que a Alemanha estava? Ela era caracterizada como um império, então tinha um imperador que era líder de um grupo de principados. Era em torno ali de 20 principados. E cada principado tinha ali seu líder, né? Seu príncipe. O que isso significa? Significa que dentro da Alemanha haviam muitas ideias, haviam muitas instituições organizadas de formas diversas e haviam muitos interesses também diversos. Isso causava toda uma sensação de instabilidade política. Além dessa questão da instabilidade política, nós também tínhamos a característica econômica. Quando a gente pensa na questão econômica na Europa, vem à nossa mente como principais centros econômicos aquelas cidades da Itália, próximas ali ao mar Mediterrâneo. Mas na Alemanha haviam grandes centros urbanos, cidades que estavam em seu auge de desenvolvimento econômico. Lucien Febvre, em uma de suas análises, cita até a questão de uma certa robustez de algumas indústrias. Talvez o termo indústria tenha sido mal traduzido na obra em que eu li. No entanto, mesmo que não sejam indústrias propriamente ditas, se tal palavra foi utilizada, nós podemos afirmar então que no mínimo haviam manufaturas muito bem desenvolvidas e extremamente lucrativas no território alemão. Se havia manufaturas bem desenvolvidas e se esse processo econômico estava então, em um desenvolvimento tão significativo, nós devemos pensar que a burguesia na Alemanha estava em pleno desenvolvimento, né? E se tinha ali uma burguesia em desenvolvimento, os interesses econômicos de muitas pessoas estavam à frente. As pessoas queriam mais lucro, queriam mais desenvolvimento, queriam mais tudo. Se você trabalha, você busca resultado. E daí vem os entraves de uma região que não estava muito bem organizada, que não estava centralizada. Se existiam vários principados e se tinha ali empresas, manufaturas que produziam bem, eles queriam estradas boas, eles queriam melhor resultado na questão da arrecadação de impostos, eles queriam maiores lucros. No começo do século XVI, nós temos aí o processo de descobrimento e famílias alemãs muito bem representadas, pessoas extremamente ricas, também tinham interesses nesses descobrimentos. Vejam, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se a Alemanha não estava centralizada, estavam descentralizados e não eram, muitas dessas pessoas não eram bem representadas na questão dos seus interesses. Então, quando a gente vê uma pessoa defendendo os interesses, não apenas apresentando ideias religiosas, mas também defendendo os interesses do povo alemão, porque Martinho Lutero incorporou muito bem isso, representar ali os interesses do seu povo alemão. Ele falava muito da condição do povo alemão. Isso significava uma voz de liderança, uma voz que essas pessoas não estavam encontrando nem em seus príncipes e muito menos em seu imperador, porque o imperador estava muito próximo da Igreja Católica, né? Então havia ali muitas divergências de interesses.
E daí entra todo um grupo de pessoas que encontram ali nas possibilidades apresentadas por essas novas doutrinas, esse novo direcionamento religioso, toda uma possibilidade de se sentir melhor representado. E no caso dos príncipes, veja o quanto que não deveria ser interessante romper com a Igreja Católica. O território alemão tinha abadias, o clero, tinham propriedades em todo o território, então com quem ficariam essas propriedades? E mesmo a condição do imperador era muito cobiçada também. Então, todo esse processo não foi simples, não foi de forma alguma simples, não foi tranquilo. Muito derramamento de sangue ocorreu aí com todo o processo de desestruturação do território alemão. E posteriormente, claro, conforme as ideias protestantes foram se propagando por toda a Europa, esses confrontos, esses conflitos se ampliaram. Basta você pensar na Inglaterra, por exemplo. Rapidamente, Henrique VIII, antes de romper com a Igreja Católica, ele tentou negociar o seu divórcio com Catarina de Aragão e depois de receber vários nãos por parte da Igreja Católica, quem que ele procurou? Ele procurou Lutero também. E diante aí dessa proximidade com as ideias de Lutero, ele decidiu romper com a Igreja Católica, sendo então a cabeça da Igreja anglicana, que seria a partir daquele momento a Igreja da Inglaterra. Então veja, não é simples, mas os interesses políticos e econômicos com certeza influenciaram muito, não apenas na Alemanha, mas em todos os outros territórios em que o protestantismo foi aceito e que se rompeu então com a Igreja Católica. É isso. Espero que essas reflexões contribuam aí com a sua percepção um pouco mais ampla desse tema tão importante que é reforma protestante. Um grande abraço.